Essa é uma verdade que me toca muito. No Velho Testamento nós éramos apenas servos de Deus. Servos. Um Deus era muito distante. E aqueles que obedeciam à lei de Deus, sim, tinham a proteção dele. Mas nós não éramos especiais. Mas Jesus amou tanto ao mundo, amou tanto, que entregou o seu único filho para morrer por pessoas boas? Não. Por morrer por bandidos, por pessoas pior lá deste mundo. Ele morreu por todos, dando a cada um de nós a chance de salvação, de remissão, de vida eterna. E muitos de nós somos seduzidos porque somos uma sociedade imediatista. Queremos pedir grandes coisas para Deus, e quando não recebemos o nosso momento nos frustramos. Mas Ele já nos entregou tudo. Ele nos entregou o único Filho para morrer por nós. Nós somos imerecedores dessa graça, e nós hoje somos considerados filhos de Deus, cordeiros em Cristo Jesus. E mais do que isso, somos considerados amigos de Deus. Todo mundo? Não. Apenas aquele que se esforça para obedecer os mandamentos de Deus. Pois aí seria muito fácil também. Jesus morreu e eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não é bem assim. A maior demonstração de amor que nós podemos ter com Deus não é a decoração dos nossos lábios, mas é a obediência. A obediência é a maior declaração de amor que nós podemos dar para Deus. E é o que Ele mais leva em conta. A nossa obediência, obedecermos a Sua palavra. Mas nós vamos ver aqui na mensagem de hoje, o tema da mensagem é Ações que Vencem o Mal. Ações que vencem o mal. Por quê? Porque todos nós temos uma guerra espiritual. Todos nós. Não existe essa de que o diabo fica na dele e eu fico na minha e existimos uma paz permitida. Não existe isso. É uma ilusão. Tanto que a Bíblia diz que o diabo vive em vosso derredor, buscando a quem possa tragar, como um leão que ruge buscando a quem possa devorar. Todo ser humano na terra que nasceu neste mundo já tem demônios ali separados para atormentar a vida dele, para causar-lhe problema, sem exceção. Então essa batalha sim existe. Não adianta queremos negligenciar. Isso é uma verdade decretada no mundo espiritual. E nós vamos ver aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 14, verso 1. Mariana, pode colocar aqui, por favor. E sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, que era o rei de Israel, ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém não o fez saber ao seu pai, ou seja, não o fez saber a Saul, o rei. Só para que vocês se entendam aqui, sejam interagidos aqui da geopolítica da época. Aqui uma batalha era iminente entre os filhos de Israel e os filisteus, que eram a nação vizinha. Volta e meia estavam em batalha, só que o rei, o pai de Jonatas, que era Saul, estava em um lugar diferente no momento. E o príncipe Jonatas tomou uma atitude de, com o seu escudeiro, de ir ao encontro de uma certa guarnição de filisteus. Uma guarnição quer dizer uma junta de soldados que fazem a guarda, a patrulha de uma determinada área. E nós vamos ver aqui no 1 Samuel 14, verso 4. Esse fundo é melhor mesmo. Vou pedir só para comentar um pouquinho. 1 Samuel 14, verso 4 diz assim: e entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desfiladeiro, uma montanha, deste lado havia uma penha, ou seja, uma rocha aguda, e do outro lado uma rocha aguda, e era o nome de Bozés, e o outro nome Sené. Quando nós lemos isso em casa, cada um de nós, quando nós lemos esses nomes difíceis, diferentes aqui em casa, a nossa tendência é seguir a leitura.
dá o nome de alguma região lá, ok, toca o barco. Ainda mais que com nomes que nunca ouvimos falar na vida, mas na Bíblia nada está escrito por acaso. Esses nomes são aqui em hebraico, da região lá dessas montanhas. A rocha Bosés quer dizer rocha espinhosa, e a rocha Sené, em hebraico, quer dizer rocha escorregadia. São dois tipos de rocha que tinham naquela região, em que Jonatas e seu escudeiro teriam que vencer antes de chegar àquela guarnição dos filisteus. Tá legal, o que a gente aprende com isso? Essa é a pergunta. E o que tem a ver com isso? Saber o nome de pedra, o que é ou não? Qual que é o tema da mensagem de hoje, gente? Ações que vencem o mal. Todos nós cristãos também teremos esse tipo de rocha em nosso caminho. Todos nós. A rocha espinhosa e a rocha escorregadia. Já vou voltar para a história, mas estou fugindo. Todos nós em algum momento poderemos ser feridos. Quando se fala em espinhos, a pessoa andando em meio a espinhos, ela pode vir a se ferir. A pergunta é: o que nós cristãos fazemos quando somos feridos? Essa é a questão do milhão. Essa é a pergunta do milhão. O que nós cristãos fazemos quando nós somos feridos? É muito comum nós ouvirmos isso, e é verdade, que quem está ferido acaba o quê? Ferindo. As pessoas feridas ferem. Isso é uma verdade. Não estou dizendo que não é. E nós podemos ter sido o quê? Feridos, mas não necessariamente precisamos ferir os outros. Por quê? Porque você tem aquele que cura todas as feridas. E qual é o nome dele, gente? Jesus. O Senhor Jesus cura todas as feridas. Mas tem gente que é só Jesus na causa. Deus me cura e ela volta a me ferir de novo. Não aguento mais. Já perdoei essa pessoa um monte de gente, de vezes incontavelmente, e ela volta às vezes me ferindo com as mesmas coisas. Não suporto ela. Vou lembrar aqui só de uma coisinha. O Senhor Jesus mandou a gente perdoar quantas vezes por dia, gente? 70 vezes 7, que dá 496 vezes no dia. Por pior que seja a pessoa, é impossível ela cometer tantas atrocidades contra alguém, isso num dia só. E segundo, aquela pessoa e só Jesus na causa, pode ser a pessoa que de alguma maneira Deus vai permitir que esteja no teu caminho para te moldar. Sabia disso? Tem gente que Deus vai tirar do seu caminho, que está sendo ali um enviado de Satanás, uma pedra no sapato. Muitas vezes nós vamos orar a Deus: tira isso do meu caminho, tira essa pessoa, está difícil. E Deus vai remover realmente. Mas tem gente que Deus vai permitir que ela fique no seu caminho, e ela vai insistir em ficar no seu caminho, para que você aprenda a lidar com pessoas difíceis também. Porque lidar com pessoas fáceis é tranquilo, é de boa, qualquer um de nós podemos lidar com pessoas fáceis. Mas Jesus, nosso mestre, soube lidar com todos os tipos de pessoas, e é um desafio lidar com o ser humano. O pior desafio que nós podemos saber é lidar com o ser humano. O desafio maior foi que Jesus ordenou amar todos os seres humanos, todos os tipos de ser humano, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Sabe lá o que é isso, gente? Alguém aí acha fácil? Porque eu não acho. A nossa carne, ela quer justiça própria e justiça no ato. Quantos aí já não desejaram que fulano que falou mal de ti, que pisou no teu calo, que te traiu, que foi ingrato, não desejaria o mal para aquela pessoa, um raio caísse na cabeça dela imediato? Muitos de nós gostaríamos que isso acontecesse, já teve vontade disso. Mas Jesus nos mandou o quê? Amar a todo mundo, amar até quem te odeia. É um desafio, mas nele nós podemos. Só não podemos, claro, confundir. Amar e perdoar não é conviver. Se a pessoa é uma pessoa extremamente difícil, eu não vou trazer ela para a minha mesa, eu não vou trazê-la para o meu convívio. Tudo bem, mas eu vou orar para que ela seja liberta, para que ela seja salva. E não há uma expressão de amor maior para que uma pessoa
do que eu estar orando para a libertação e cura daquela pessoa, para que ela encontre Jesus e seja transformada, para que ela não seja amanhã jogada no lago de fogo e enxofre. Isso é a maior expressão que um cristão pode ter com a outra pessoa: orar por ela. Pessoas podem ter ferido você com palavras, pessoas podem ter ferido você com ingratidão. Se ninguém for ingrato contigo, não esquenta não, é só questão de tempo, porque o ser humano é assim mesmo, e quanto mais longe de Deus ele está, mais ingrato ele tende a ser, pior ele tende a ser, porque uma coisa eu te digo: há pessoas com uma natureza ruim e pessoas com uma natureza horrível, mas longe de Deus não há ninguém bom, porque toda a bondade que se expressa através do ser humano flui do alto, flui de Deus. E essa é uma dor que muitos pastores carregam. É uma das maiores dores que muitos pastores, líderes carregam, de ter ajudado e feito tudo pela pessoa, tudo pela ovelha, e depois saber que a pessoa ainda está falando mal dela pelas costas. Isso machuca. São feridas da vida que serão abertas na vida de todo mundo, principalmente da vida do cristão. Ainda tem uma oposição extra espiritual. Tu pode ser uma dessas pessoas que carregam feridas emocionais, de pessoas que só te jogaram para baixo. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu, Jesus, venci o mundo. E nele nós conseguimos ter bom ânimo, fora dele esquece. É só depressão, tristeza, desânimo. É só nele que encontramos força, motivação, alegria para seguirmos em frente. Então a pergunta que eu faço quando estou passando por essa rocha espinhosa, ou seja, o que eu faço quando estou sendo ferido, injustiçado, caluniado, perseguido? Será que eu saio ferindo os outros porque já me feriram? Ou me torno uma pessoa empática, de sorte que eu começo a entender a dor alheia também porque eu já senti essa dor? Nós temos essa escolha. Será que eu aprendo com as feridas e me torno uma pessoa experiente, de sorte que poderei ajudar ao próximo que está sendo pisado como eu já fui ferido? Ou me torno uma pessoa que ninguém pode fazer nada comigo, que pelo fato de eu já estar machucado, saio dando coice e patada com todo mundo? O que eu e você fazemos com as feridas que de repente nós recebemos na nossa jornada cristã nesse mundo afora? O que nós fazemos? Quem está entendendo aqui, gente, o raciocínio? Quem está entendendo? Por favor, se não estiver entendendo, eu volto aqui e explico melhor. Isso é importante para a gente, porque essas rochas vão fazer parte da vida de cada um de nós. É inevitável. Essa terra é difícil mesmo, esta vida é difícil mesmo, cheio de caminhos tortuosos, pedras espinhosas e escorregadias. A rocha de Bozés e a rocha de Sené vai estar no caminho de cada um de nós. A rocha espinhosa, que em algum momento vamos nos ferir nela, uma vez ferido, será que eu vou procurar a cura em Deus? Vou procurar olhar com os olhos de Jesus e dizer: Pai, porque eles não sabem o que fazem, perdoa-os, como nossos mestres, Senhor Jesus, fez na cruz do Calvário, perdoando a todos os que lhe humilharam, os que lhe ofenderam, os que lhe agrediram, enfim. Seremos imitadores de Cristo? Ou vamos tomar a desculpa que porque fomos feridos vamos atacar também, transformando aí a vida numa batalha sem fim? Ou procederemos de forma oposta, desejando mal também ao outro? O que eu e você faremos com as feridas que temos recebido? Porque nós temos um Deus que cura todas as feridas. Às vezes a pessoa está buscando a cura do corpo físico, muitas das vezes, pedindo: Deus, me cura, Jesus. E tem que buscar mesmo, porque Deus é o Deus da cura. Mas Deus quer curar o coração dessa pessoa primeiro, que foi tão machucado pelos outros, e só e depois curar o físico, quem sabe?
Porque Deus, ele é modus operandi dele. Ele primeiramente tende a curar o nosso interior, para depois curar o nosso exterior. Aqueles que deixam, claro, o Espírito Santo fazer a obra dele em suas vidas. As feridas, elas têm que se tornar apenas cicatrizes, pois as tuas cicatrizes dão a você moral para falar com alguém. Quando alguém buscar ajuda em você e tu disser, eu passei por isso, eu sei do que você está falando, eu sei o que você tem vivido, eu superei isso em Jesus, e nele você vai superar também. Amém? Isaías capítulo 5, do verso 3 ao 7 diz assim: E era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu o que? A sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus, primeiramente, isso aqui foi uma profecia do profeta Isaías, há não sei quantos anos antes de Jesus nascer. Se não me engano, acho que foi 500 a 600 anos antes da vida de Cristo. Jesus já sabia o que é dor. Jesus soube, ele experimentou quando estava nesse corpo físico, de carne como nós somos. Jesus sabia o que era dor física, emocional. Ele conhece todo tipo de dor e ele superou todas elas. Não existe nenhum tipo de dificuldade, de dor ou aflição que passamos ou venhamos a passar nessa terra que o Senhor Jesus não sentiu, não experimentou. Por isso ele nos conhece como ninguém. Por isso que o Senhor Jesus tem moral, gente, de nos oferecer cura e salvação. Por isso que só nele tem a salvação, porque ele tem moral, porque ele é um exemplo a ser seguido, porque ele passou tudo que nós passamos e venceu, nunca pecou, nunca errou, e nos ajude nos dá ajuda para vencermos também. E havia pedra de espinho no caminho dele? Muita pedra de espinho. O que mais teve no caminho de Jesus, meu Deus do céu, foi pedra de espinho, que a vida toda o feriu. A Bíblia disse que não é o seu servo mais importante que o seu Senhor. Ou seja, se o nosso Senhor Jesus passou por todos esses problemas, nós iríamos querer passar por uma vida plena e cheia de flores nessa terra, sem incomodação, sem perturbação. Quem somos nós para querer isso? Se o nosso Mestre Jesus passou, quem somos nós para querer nada disso? Assim como Jesus é um exemplo a ser seguido, Ele quer também que nós nos tornemos exemplos a ser seguidos. A segunda rocha é a escorregadia. Em algum momento nós, seres humanos, podemos escorregar e cair e falhar também. Apesar do Senhor Jesus nunca ter falhado, nunca ter escorregado e caído, mas nós sim, estamos sujeitos a falhar e a cair. E o que nós iremos fazer em meio à queda? Se formos justos, não ficaremos prostrados, porque a Bíblia diz que os justos viverão pela fé. Vamos ver aqui o livro de Salmos 37, versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você vai perceber, você vai reconhecer o erro e a falha, e Deus estará contigo para te levantar. Então estas são algumas atitudes que nós tivemos
Se nós tivermos, nós venceremos o mal. Porque muitas pessoas acham que porque estão em Deus, elas não erram mais, eu não peco mais, eu sou perfeito. Coitado, já até errando em pensar dessa maneira. Nós somos falhos, pecadores. A diferença entre mim, que está pregando aqui, ou qualquer pessoa que está no banco, é que nós temos uma responsabilidade um pouco maior, que é trazer a palavra de Deus aqui, explicar. Mas eu sou tão pecador quanto qualquer um. Legal que o apóstolo Paulo, nós vemos o crescimento espiritual dele, que quando ele se converteu a Jesus, até o final da vida dele, ele teve um crescimento espiritual em humildade. E quanto mais ele humilhava e reconhecia que ele não era nada, mais Deus dava poder e virtude a ele para fazer grandes milagres. Tanto que no final ele dizia que ele era um dos piores dos pecadores. Isso choca muita gente, porque às vezes a pessoa está na igreja e pensa: eu sou top demais. E sendo que um dos maiores apóstolos que mais fizeram milagres, prodígios e sinais por essa terra, ele se denominava o pior dos pecadores. Um pecador imundo e sujo. Quem sou eu perto de Paulo, pelo amor de Deus? E a humildade, ela é vista de uma forma positiva e linda por Deus. Se ferido, ao invés de ferir o próximo, seria empático para ser instrumento de cura na vida daquela pessoa. Se eu escorregar e falhar, ao invés de ficar prostrado, vou buscar força no Senhor, vou me levantar e seguir em frente. Até porque tem gente que às vezes cai num pecado, algum erro, e acha que já não é digno de Deus. Muitas pessoas, no que falham, no que erram, elas desanimam e deixam de buscar a Deus, deixam de vir à igreja, deixam de continuar a sua jornada rumo à vida eterna, porque ela se deixou levar pelo deslize e queda, ao cair do homem, mas levantar de Deus. Muita gente acha que porque cometeu um pecado, que ele é grande demais, que Deus não vai ouvir, que Deus não vai perdoar. Aquele sangue precioso que o Cordeiro derramou na cruz, não há pecado nesse mundo que ele não possa lavar, que não possa perdoar. Não há pecado neste mundo que aquele sangue puro, inocente derramado naquela cruz não lave e não santifique. Deus está aqui para levantar a cada um de nós, amém? Vamos ver aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 14, verso 5. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Quer dizer aqui que na época do Velho Testamento, o povo de Deus, os israelitas, tinham que se circuncidar, e aqueles que não eram circuncidados não pertenciam a Deus. Por isso essa referência: passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Ou seja, olha a fé aqui do príncipe Jonatas. Eles estavam em dois, indo bater de frente com uma guarnição. Você pode se sentir sozinho, mas se Deus estiver com você, você já é a maioria. Você já é a maioria. Com Deus nós somos a maioria, ainda que o mundo todo esteja contra nós. Então seu pajem de armas, ou seu escudeiro, lhe disse: faze tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo conforme o que quiseres. Verso 7. Verso 7. Não tem 7, né? Acho que não foi feito. Ok. Resumindo aqui. O que a gente aprende aqui com isso, gente? Com quem estamos andando? Antes dá uma pausa aqui, para que vocês não entendam errado aqui.
Jonatas iria o quê? Para peleja mesmo contra os filisteus. E naquela época tudo se resolvia mesmo na faca usada mesmo. Era dente por dente, olho por olho, no Velho Testamento. Mas após Cristo se entregar por nós, nada se resolve na violência. Só para deixar claro aqui, que a nossa batalha hoje no Novo Testamento não é contra a carne ou contra o sangue, mas em oração. Entendeu, gente? Mas o que nós aprendemos aqui? Com quem estamos andando? Olha quem o príncipe Jonatas tinha como escudeiro dele. Alguém com a mesma fé que ele. Alguém no mesmo espírito que ele. Essa é a chave. Você é a média das 5 pessoas que estão ao teu redor. E tem gente que insiste em andar com pessoas que não estão no mesmo propósito. Estão em espíritos, em fé, em propósitos diferentes. Tem gente mais imprudente ainda, de casar com pessoas que nem a mesma fé que ela tem, por causa de aparência, de carência, não sei. Já começou errado, não tem como dar certo. Verdades têm que ser ditas. Porque quando dizem assim, Deus tem uma pessoa certa para cada pessoa. Deus não junta ninguém por aparência. Deus junta o que? Propósitos. E quando o jovem, a jovem escolhe pessoas que têm fé diferente, missões diferentes, propósitos diferentes, aquilo já está fadado a dar errado, vai dar conflito, vai dar problema. E não só em casamento, em amizades também. Tem amizades que só nos levam a fazer coisas erradas, afastar da vontade de Cristo. E nós somos parecidos com a média das 5 pessoas que fazem parte do ciclo íntimo ali da pessoa. Esse escudeiro disse: estou contigo, estou na mesma fé que a tua. Quantos de nós temos procurado andar e conversar com pessoas que têm a mesma fé que a nossa? Temos procurado ouvir ou ler ou escutar pessoas que têm o mesmo espírito e a mesma fé que a gente? Quantos de nós temos sido seletivos em relação às amizades, aos relacionamentos, no questão de namoro e casamento? Gente, há níveis de relacionamentos. Há níveis de relacionamentos. Aqueles que eu passo e vejo o vizinho de vez em quando e cumprimento. Aquelas pessoas que de vez em quando eu me abro com elas. E tem aquelas pessoas de dentro da casa da gente, amigos íntimos. E nossos projetos, de vida, tudo, sabe? Nossos anseios, as pessoas sabem. Esses são os círculos mais íntimos. A nível de relacionamentos, e os mais próximos é que você precisa sim ser seletivo, pois são esses que vão impactar direto a tua vida e a tua vida com Deus. Pois não há relacionamento que não traga alguma influência sobre você, sobre nós. Nós somos sim influenciáveis, e as 5 pessoas que mais andam com a gente vão ditar os nossos comportamentos, a nossa mentalidade. Isso é com todos nós, com todo ser humano. E mais, tem pessoas que convivem comigo no trabalho, na família, e não professam a mesma fé que eu, ok? Então tente não abrir o livro da sua vida para elas, seus projetos, só conte depois de realizado. Pois essas pessoas podem ser usadas pelo mal para emperrar de alguma maneira, jogar areia nos seus projetos. Isso é fato. Isso é fato. Porque, não sei se vocês já tiveram essa experiência, vocês estão muito empolgados com um projeto de vida, e às vezes vocês tiveram aquele desejo, aquele projeto de vida a vida toda, aquilo queima no teu coração, eu vou realizar, mas quando você conta para uma pessoa, ela já vem pessimista. Eu conheço fulano que tentou isso, não deu certo. Não vai dar certo para você também. Por que ela não pensa, mas talvez para você dê certo? Muitas pessoas às vezes pensam que o seu projeto é grande demais, elas até gostariam de realizar o mesmo projeto que você, mas elas se acham incapazes para tal, então para isso elas não querem te ver melhor e vão jogar areia no teu projeto. Gente, isso é o que mais tem, pelo amor de Deus. Por isso a importância de crescermos em silêncio, abrirmos para Deus e somente para aquelas pessoas que seletivamente, que estão na mesma fé, que estão no mesmo propósito que você, poderem estar naquele círculo íntimo de amizade. Pois essas pessoas ali terão uma palavra de afirmação, a palavra de Deus. Vai em frente,
Se for da vontade de Deus, Deus vai ser contigo. Não importa a dificuldade, vai dar certo. Para fulano, para ciclano não deu certo, mas para você vai dar sim. Seja forte, corajoso e vai. Então, muito cuidado com as pessoas que você coloca no seu círculo íntimo. Muito cuidado para quem vocês contam projetos de vida. Muito cuidado com quem vocês estão assumindo um relacionamento, namoro ali, ou para casar. Casamento é coisa séria. Não pode ser apenas por carência, não pode ser apenas por aparência, mas acima de tudo tem que ser um propósito de uma pessoa que te aproxime de Deus. É esse o casamento perfeito que Deus aprova. E para fechar aqui, gente, para que essa história é uma história extraordinária, mas levaria muito do nosso tempo, e o culto aqui é rápido. Então o restante dessa história ficará para a lição de casa de vocês, pois o nosso tempo aqui é curto. Leiam 1 Samuel, capítulo 14, em casa, lição de casa, para vocês verem o que o Senhor Jesus, o que o Senhor Deus, amém, Jesus, estava no céu ainda, mas é Jesus, sempre foi Ele. O que Deus fez na vida de Jonatas e de seu escudeiro por causa da fé dele, era algo loucura aos seres humanos, loucura. 2 homens ali, na circunstância desfavorável, batendo de frente com uma guarnição sozinhos, mas a fé de Jonatas, não vou contar aqui, fica de lição de casa. Mas a lição para nós aqui, ações que vencem o mal. Como lidar com as feridas que essas rochas espinhosas do nosso caminho podem trazer para a vida de cada um de nós. Como lidar com uma queda, um escorregadio, pois uma coisa eu te falo assim, o cair é do homem, o cair é humano, o errar é humano, mas permanecer no erro é o que, gente? Permanecer no erro é o que, gente? Permanecer no erro é o que, gente? Não, vocês que estão falando, para depois chegar e falar que eu chamei alguém de burro aqui, não. Mas eu poderia falar que não é inteligente. Mas é isso. Nós podemos cair, mas nós temos que vigiar para não cair nos mesmos erros, pois uma vez que sabemos as consequências que aqueles erros nos trazem, nós vamos ser inteligentes e vamos evitar aquilo a toda custa, para que se acontecer um erro novo, Jesus me limpa, me levanta e toma o barco, até que nós venhamos conseguir a chave da nossa salvação. Amém, irmãos? Vamos falar com Deus.